Nós vamos ler o Salmo 85. Nós estamos em um período de mensagens, sem uma série de mensagens, mas a partir do próximo domingo nós vamos fazer uma série breve sobre os 5 solas. Então, nos domingos de outubro, nós falaremos dessas frases, né? Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus da glória. Muito disso porque outubro é o mês da Reforma Protestante. Abra sua Bíblia então, Salmo 85, eu vou ler e eu peço a você que acompanhe a leitura. Faça essa leitura conjunta comigo. Ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá. Senhor, abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel, perdoaste a culpa do teu povo, cobriste todos os teus pecados, reprimiste tua fúria, sim, refreaste sua ira ardente. Agora, ó Deus da nossa salvação, restaura-nos, deixa de lado a tua ira contra nós, ficará indignado conosco para sempre, prolongarás a tua ira por todas as gerações, não nos vivificará para que o teu povo se alegre em ti. Mostra-nos o teu nome, o teu amor, Senhor, e conceda-nos a tua salvação. Ouça com atenção o que Deus, o Senhor, diz, pois ele fala de paz ao seu povo fiel, que não voltem, porém, aos seus caminhos insensatos. Certamente sua salvação estará perto dos que o temem, então nossa terra se encherá de glória. O amor e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus. Sim, o Senhor dará suas bênçãos, nossa terra produzirá uma farta colheita. A justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, porque podemos abrir a sua palavra, ter esta palavra completa, ter a liberdade de abrir as nossas portas. Muito obrigado por esse privilégio, Pai. Pai, que este salmo tão belo seja explicado, aplicado, que o seu Espírito, Pai, possa quebrantar nossos corações, que possa, Senhor, iluminar este texto, Pai, tirando completamente, curando completamente cegueira, surdez espiritual, que de fato essa palavra transforme nossas vidas, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Este salmo, ele trata de como encontrar força diante do desânimo espiritual. Este talvez é um dos temas muito comuns, é uma das situações extremamente comuns, e ele nos inspira, né? ele nos ilumina, na verdade, a seguirmos. Eu não gosto muito do termo passos, né? Mas existe doutrina aqui, existe ensino aqui, para que cumpramos ou aplicamos em nossas vidas e assim possamos sair de uma situação de frieza espiritual. Talvez você esteja vivendo isso neste momento, talvez este seja um tempo de frieza espiritual. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de nós entrarmos no texto. Qual a melhor lembrança que você tem da sua infância? Qual aquela lembrança que sempre vem à sua mente quando você recorda o seu tempo de infância? Eu sei que alguns podem ter tido infâncias muito tranquilas, boas, outros talvez uma infância difícil, mas certamente existe algo que quando você se recorda, se lembra da sua infância, vem então esta lembrança para você. Pensa aí, qual seria, né? Eu sempre penso, e eu ontem até compartilhei com alguns irmãos, em manhãs de Natal. Casa cheia, olha, Luiz balançou a cabeça, lembrou da manhã de Natal lá, Luiz? A casa estava cheia, logo de manhã, os talheres e pratos batendo lá na cozinha, muito falatório, família reunida, alguns indo para a praia, outros planejando para poder ir para Cabo Frio, e aquele movimento agradável de pessoas que a gente ama, que se reúnem
não só para agradecer pelo nascimento de Cristo, mas para ter um tempo junto. Talvez durante o ano não tínhamos nos encontrado, mas aquele tempo era um tempo de encontro. Talvez para você seja um aniversário, a escola, os amigos da infância. A grande questão, querido, é que por vezes nós nos lembramos deste tempo e nos lembramos com muito carinho, e por vezes o que nós temos é esta boa lembrança de tempos que já foram vividos, e a gente sempre diz, né, tempos bons que não voltam mais. Espiritualmente a gente vive isso também. É muito comum você encontrar pessoas e elas costumam comentar, né, olha, antigamente as coisas eram muito melhores do que hoje. Ou então eu tenho saudade daquele tempo em que nós saímos aos domingos para poder evangelizar nas praças. Uma frase muito comum é, na minha época os jovens eram mais compromissados, eles tinham mais compromisso. Ou, poxa, bom mesmo era no tempo do pastor fulano, aquele primeiro pastor, que tempo bom que nós vivemos. E não é incomum nós encontrarmos isso, vivermos ou tentarmos reviver os dias de glória, né? Aquele tempo em que eu trabalhava, o tempo em que eu fazia, o tempo em que eu era um instrumento na mão de Deus. A grande questão, queridos, e por que eu tento resgatar essas memórias? Porque é isso que o salmista faz no Salmo 85, nos 3 primeiros versículos. Sabe por quê? Porque assim como os filhos de Corá, assim como Israel, nós vivemos altos e baixos. Aquela montanha russa do parque de diversões, né? Por vezes nós estamos nos sentindo amados por Deus e dizemos, olha, Deus realmente me ama. E poucos dias depois nós já estamos nos sentindo esquecidos, talvez até desprezados, e pensamos, poxa, acho que Deus me abandonou, ou Deus me esqueceu. Às vezes motivados, acordamos pela manhã e pegamos a Bíblia para poder ler, fazer o nosso devocional e dar início a um novo dia, depois de ter conversado com Deus. Já outros dias, a capa da Bíblia parece ter 1 tonelada, né? E a gente tem uma dificuldade tremenda para poder abrir, para poder ler, para poder meditar. Tem dia que nós oramos e oramos fervorosamente, choramos diante do Senhor, confessamos pecados, e outros dias nós terminamos um período de oração e parece que a oração, como a gente diz, não passou do teto, não estão. Será que Deus de fato me ouviu? Essa é a vida, essa é a nossa caminhada, altos e baixos. E a grande questão é que quando nós estamos vivendo esse tempo de frieza espiritual, é muito comum que essa frieza traga um grande desânimo para nós. Começamos então a deixar as disciplinas, deixar a comunhão, a reunião dos santos. E o que fazer quando nós estamos fracos espiritualmente? Aonde buscar? Aonde ir quando eu estou fraco? Obviamente, a palavra de Deus. E um dos textos, de tantos e tantos textos que podemos aprender, é no Salmo 85. O Salmo 85 ele foi escrito e está lá no cabeçalho, né? Pelos filhos de Corá, ou Coré, dependendo da sua tradução. Quem foram essas pessoas? Que família é essa? Corá, ele é um homem marcado na Bíblia como um homem rebelde. Ele se levanta contra a liderança de Moisés. Ele se levanta contra a liderança de Moisés e ele se levanta contra Arão, ali um sacerdote. Em sua rebeldia, Corá, e ele foi engolido, né? A terra se abriu, não só ele, como aqueles que o seguiram. Isso está lá em Êxodo, a terra se abriu e eles foram mortos. Mas o texto faz questão de dizer que mesmo ele sendo tragado, os filhos de Corá, a descendência de Corá, ela permaneceu. Poderiam ter todos sido tragados, mas Deus agiu com graça neste nome e a sua descendência, ela continua. Mesmo talvez, marcados por esta nódoa, por esta mancha
de ter em sua descendência um pai que se rebela contra a liderança, que morre desta forma, em algum momento os filhos de Corá, que são levitas, eles voltam a servir no templo, eles são porteiros do templo, também cantores, e eles escrevem diversos salmos. Salmo 42, do 42 ao 49, foram os filhos de Corá que escreveram. Salmo 84, 85, 87 e 88. Diversos salmos foram escritos pelos filhos de Corá. E esses salmos têm uma característica: eles tratam de gratidão. Por quê? Porque eles entendem que eles estão ali por graça. Eles não estão ali por mérito. Eles não fizeram por merecer, muito pelo contrário, né? O pai pecou e a graça fez com que esta família novamente agora fosse usada por Deus, e eles escrevem com muita gratidão. E aí nós vamos olhar para o Salmo 85 e quais são os ensinos e como ele nos ensina a obter força, talvez para recomeçar. Talvez olhando para a sua vida hoje você pense: quem eu fui, quem eu sou, aonde eu estava, a comunhão que eu tinha e hoje como a minha vida está. Mas é exatamente este o trabalho dos filhos de Corá: nos ensinar e nos mostrar, através deste salmo inspirado por Deus, como buscar forças em um tempo de desânimo, de frieza espiritual. E, embora o salmo tenha muito a nos ensinar, nós vamos tratar de 3 ensinos que serão, quando estamos sem forças, queridos, podemos recordar das misericórdias de Deus, aquilo que Deus fez no passado. Versículo 1 ao versículo 3, veremos isso. Também, em tempos de desânimo, podemos recorrer a Deus em oração pelo tempo presente, nesse tempo difícil. Mas também podemos nos reanimar com as promessas de Deus para o futuro. Então esse salmo, versículo 1 a 3, olha para o passado, versículos 4 a 7 para o presente, daquela geração, e nós vamos entender o porquê estava tão difícil, e do versículo 8 a 13 do futuro, aquilo que Deus prometera a este povo. Então vamos ao primeiro ponto. Olhe para o texto, por favor. Versículos 1 a 3 diz: Senhor, abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel, perdoaste a culpa do teu povo, cobriste todos os pecados, reprimiste a sua fúria, sim, refreaste a sua ira ardente. Queridos, quando os problemas desse tempo presente eles nos alcançam, a frieza espiritual, o cansaço espiritual, a falta de fé, quando essas coisas elas nos alcançam, e sabemos que isso nos alcança, nós não podemos simplesmente nos abater. E eu sei que por vezes somos abatidos por esses problemas, ficamos desanimados, sem forças para congregar, para ler a Bíblia, para orar, perdemos a nossa força, perdemos a alegria, deixamos o compromisso. Mas neste momento, quando olhamos para este salmo, há uma orientação aqui, e essa orientação é que nós devemos olhar para aquilo que Deus já fez em nós. Os filhos de Corá, eles olham para o passado, e o que eles procuram no passado? Enxergar as grandes bênçãos de Deus, aquilo que foi derramado sobre o povo de Israel, as bênçãos que foram derramadas sobre Israel. Foi isso que fizeram os filhos de Corá, olharam para o passado e recordaram-se da misericórdia de Deus. Mas do que eles estavam se recordando especificamente? Qual era a lembrança que eles estavam buscando? O que os filhos de Corá eles falam aqui? Eles estão tratando do retorno do exílio. O povo de Israel, por desobedecer, o povo de Israel, por infidelidade a Deus e por seguir outros deuses, eles passam por um momento difícil, 70 anos de exílio. Eles são capturados, Jerusalém é destruída, o templo é destruído, e eles são então levados para outras nações,
reino do sul, reino do norte, e o povo então não só é levado, mas também povos estrangeiros vêm povoar aquela região. Os mais proeminentes, como Daniel dessa época, é levado para dentro do palácio do rei, e nós vemos que Israel ele sofre este momento. Existe inclusive o salmo que diz, que junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos, penduramos a nossa harpa, não havia mais alegria nem motivo para cantar. Mas então, 70 anos depois, sobre o decreto de Ciro, o povo retorna, e aí um outro salmo vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles passaram cantando e retornando a Jerusalém, retornando a sua pátria, e aqueles que viam aquele povo vibrante passar, dizia, grandes coisas fez o Senhor por esses. Esta era a lembrança que este povo estava buscando. Este era o pano de fundo. Deus havia provado o seu amor pelo seu povo quando trouxe eles de volta da Babilônia. Esta é a mesma frase usada no Salmo 126, que diz, quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião. Eles estavam retornando para a sua cidade, para a sua pátria, embora fossem encontrar uma pátria destruída, muros destruídos, portões queimados. E aí vamos no livro de Neemias, enxergamos não só Esdras e Neemias, não só Esdras, mas Esdras e Neemias, eles falam um pouco desse retorno, da reconstrução dos muros, reconstrução do templo, mas o povo está feliz. Deus foi fiel. Deus cumpriu a sua promessa. Deus os havia mandado para o cativeiro, porque estava irado, porque eles eram apóstatas, eles adoravam a outros deuses. Mas então, agora Deus traz o seu povo de volta. E este trazer o povo de volta significa que a ira do Senhor havia se abrandado. Deus já não estava mais irado com o povo. Deus perdoou o povo pela sua culpa. Deus cobriu a culpa do povo. Deus retirou, afastou a culpa do povo. E no versículo 2 nós vemos, perdoaste a culpa do teu povo, cobriste todos os teus pecados. A palavra aqui é exatamente essa, Ele cobriu os pecados do povo, levando para longe. O povo não estava mais em dívida. Então Deus o que faz? Traz o povo de novo para a Jerusalém. Precisamos olhar para o passado, queridos, e recordar as grandes misericórdias de Deus. Olhamos isso na vida de Israel, mas também precisamos olhar em nossa própria história. E é claro que o texto aqui não está tratando da gratidão gerada em nossos corações quando nós conseguimos terminar a construção da nossa casa. O texto não está tratando da gratidão gerada em nossos corações quando a gente compra um carro novo, quando a gente consegue passar num concurso, ter uma promoção. E eu sei que essas são bênçãos de Deus e motivos de gratidão. Mas o que o texto está tratando aqui, e o que o texto quer que nós nos recordemos, é exatamente este poder que um dia liberta Jerusalém do cativeiro babilônico e um dia nos liberta do poder do pecado. O que o texto quer nos trazer à memória nos tempos de falta de fé é: Deus libertou, Deus soprou vida. Você estava morto, você estava morto em delitos e pecados, e Deus soprou vida sobre você. Não é nós olharmos para trás para vermos as bênçãos de semana passada. Pastor, mas eu comprei um carro, glória a Deus, que bênção. Mas esse carro que você comprou novinho, daqui a 2, 3, 4, 5 anos ele vai quebrar, vai dar problema. Entende? Comprei um celular, que bênção. Trabalhou, que bênção. Promoção, isso tudo maravilhoso. Pastor, recebi uma cura, estava doente, fui curado. Glória a Deus. Glória a Deus, temos orado. Dete está aqui, passando por este processo, aqui curando, se curando, Deus trabalhando através não só das igrejas de irmãos que oram, mas também de médicos, medicamentos. Que bênção, isso tudo é bênção de Deus. Mas o texto está indo um pouco mais no passado, e ele nos mostra a cruz.
quando nós fomos alcançados. Não é naquela cruz, há 2.000 anos atrás, a dívida foi paga. Naquela cruz, há 2.000 anos atrás, o pecado foi coberto. O nosso pecado, a nossa dívida foi paga. Então, no tempo presente, quando o desânimo alcança o nosso coração, a orientação dos filhos de Corá é: olhe para Cristo, olhe para a salvação. Você estava morto e Cristo soprou vida sobre você. O Cordeiro de Deus tirou o pecado, levando sobre si a ira e a fúria de Deus. Fúria essa, ira essa que todos nós merecíamos. E por que nós devemos recordar da misericórdia de Deus derramada em nós do passado através de Cristo Jesus? Sabe por quê, queridos? Em primeiro lugar, porque facilmente nós nos esquecemos da bondade de Deus. Assim como facilmente nós nos esquecemos da bondade dos outros. Facilmente nós nos esquecemos do poder de Deus manifestado em Cristo, a ponto de levantar homens mortos, mulheres mortas em delitos e pecados. É muito fácil nós nos esquecermos da bondade de Deus, mas também constantemente nos revoltamos quando passamos por momentos de sofrimento. Não só nos esquecemos da bondade, mas quando estamos vivendo o sofrimento, a luta, a frieza, ou a luta que nos leva à frieza espiritual, a luta, o problema que nos leva ao desânimo espiritual, não é difícil, infelizmente é frequente, que comecemos então a nos revoltar contra Deus, a murmurar contra Deus, a reclamar atitudes inclusive de rebeldia contra Deus. Então precisamos deste texto, precisamos deste ensino dos filhos de Corá, que dizem para nós: olhe para o passado, veja, relembre as misericórdias de Deus. Por quê? Porque estas lembranças nos levarão a louvar a Deus. Essas lembranças nos levarão ao louvor, aos joelhos dobrados, às lágrimas nos olhos. Deus, vivo um tempo difícil no presente, mas quando olho para o passado, eu enxergo as suas misericórdias, a misericórdia derramada sobre nós através daquela cruz. Você entende? Como recordar as bênçãos, sendo a maior de todas elas a obra de Cristo, é algo poderoso. Podemos refletir que como Deus nos ama, não nos abandonará no tempo presente, como não nos abandonou no tempo passado. Nós não fomos alcançados, isso já foi dito aqui, e repetimos isso todas as semanas. Nós não fomos alcançados, irmãos, porque nós temos algum mérito nesse alcance, porque de alguma forma nós chamamos a atenção de Deus pelo nosso talento. Não foi nada disso, é Cristo e é o amor de Deus quem nos alcança. Não éramos merecedores deste amor, por isso é uma glória tão grande você olhar para a cruz e olhar para o sacrifício de Cristo. Por isso a glória é tão maravilhosa, por quê? Porque alguém que poderia continuar perdido e morto em delitos e pecados, foi alcançado, e alcançado foi levado até Cristo, e levado até Cristo foi perdoado e limpo. Que grande maravilha! Se Deus fez tudo isso, e nós cremos que Ele fez, se Ele enviou o Filho viveu e cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ao ressuscitar pagou pelos nossos pecados, e ao ressuscitar Deus demonstra que aceitou o pagamento da dívida, e se não há mais dívida, e se Deus nos alcança mortos em delitos e pecados, sopra a vida sobre nós. Se tudo isso é real, então nós estamos seguros. Se tudo isso é real, nós temos segurança. Em Cristo Jesus, não há motivo e não há razão para duvidarmos do poder de Deus. Podemos confiar em Deus. Podemos confiar que Ele pode soprar vida sobre nós novamente. Que Ele pode soprar vida sobre nós
mais uma vez. Mas se Deus nos ama e já fez tanto por nós, por que não temos força para prosseguir ou recomeçar? Isso nos leva ao segundo ponto. Olhe para o passado, contemple a misericórdia de Deus, mas ore pelo presente. Versículo 4 diz: agora, ó Deus, a nossa salvação, restaura-nos, deixe de lado a ira contra nós, ficarás indignado conosco para sempre, prolongarás a tua ira por toda a geração, não nos vivificará para que o teu povo se alegre em ti. Mostra-nos o teu amor, Senhor, e concede-nos a tua salvação. O salmista agora ora, e ele pede, e o centro de todo este salmo é o versículo 6, não nos vivificará, reanimará, para que o teu povo se alegre em ti. Diante de tantas bênçãos recordadas, como devemos enxergar o tempo presente e a nossa situação? Agora, quando nós olhamos para o salmo, talvez uma pergunta também surja em nossa mente, né? Que alegria nos primeiros versículos, né? Que alegria era essa? A alegria de retornar do exílio. Mas no versículo 4 ao 7 ele trata de um momento difícil. E que momento difícil é esse que eles estão vivendo? Após o exílio, queridos, as coisas não foram fáceis. O povo retorna do exílio feliz. E eles chegam então a Jerusalém e está tudo destruído. Os portões foram queimados, os muros foram destruídos, o templo foi destruído, então não existe mais adoração, não existe mais culto, não existe mais. E eles então se empenham. E eles se empenham em reconstruir com base na própria palavra de Deus, dizendo que iria restaurar. Só que o tempo passou. E o tempo passa, a monarquia não foi restaurada, o tempo passa e o povo continua cativo e ele vai passando de uma nação a outra. Vem os babilônicos, os medo-persas, e depois vem uma revolta, e então vem os romanos, e o povo continua vivendo sob opressão e domínio de povos externos que influenciam e acabam, mudando ou tentando mudar costumes, e eles continuam vivendo lutas tremendas. O que vai acontecer então? Quem pode nos ajudar a entender o momento que esse povo está vivendo? Por exemplo, Ageu, profeta Ageu, capítulo 1, do 4 ao 7, ele diz o seguinte: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde o caminho de vocês os levaram. Que momento difícil era esse? O abandono. O abandono ao culto, a banalização ao culto. O que aconteceu então? O povo retorna motivado e eles querem reconstruir, mas a vida continua difícil. E diante da dificuldade da vida, o texto vai dizer, eles, já que, e aí eu vou usar um termo popular que a gente entende, já que a farinha é pouca, então primeiro eu. E eles reconstruíram as suas casas. E as casas ficaram bonitas. O texto chega a dizer, é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento. Mas enquanto eles se empenhavam nos seus negócios, eles reconstruíam as suas casas de uma forma belíssima. O que acontecia com o templo? Ele estava abandonado. O que acontecia com o culto? Ele estava abandonado. Com relação ao culto, Malaquias vai nos dizer o que estava acontecendo. Também Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 6, olha o que diz. O filho honra seu pai, e o servo honra o seu senhor. Olha o que Deus está dizendo. Um filho, ele honra o pai. E aí Deus diz, se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor que vocês me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. São vocês que desprezam o meu nome.
Mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome. Aí presta atenção, na banalização do culto, trazendo comida impura para o meu altar. E mesmo assim vocês me perguntam de que maneira temos desonrado? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal nenhum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem problema nenhum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele atenderá? E agora, sacerdotes, tentam apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor, e não aceitarei as suas ofertas. Qual era o grande problema aqui, queridos? O abandono do culto. A banalização do culto. Sacerdotes estavam corrompidos. E aí o que o povo fazia? Eu tenho 3 carneiros aqui, 3 ovelhas. E tem uma cega. Leva a cega e dá de oferta. Mas existia lei para isso. Tinha que ser perfeito. Essa ovelha apontava para algo além dela, que era o próprio sacrifício. E o que os sacerdotes faziam? Não, está tranquilo, Deus aceita. Sabe quando a gente acha que o que vale no culto é a sinceridade dos nossos corações? Faz de qualquer jeito, mas fala, não, mas é sincero, Deus aceita. Textos como este, queridos, mostram que não. Ou o nosso culto está de acordo com o que Deus estabeleceu na sua palavra, ou Deus não aceita. O povo levava qualquer coisa, e Deus está dizendo, eu gostaria que alguém trancasse a porta da igreja. Eu gostaria que alguém fechasse a porta para não ter culto, porque vocês acendem o altar do sacrifício, e eles sacrificavam aqueles animais, e isso não valia de nada, não tinha valor algum diante de Deus. A grande questão, quero dizer, que aqui nós aprendemos que o centro do problema que Israel estava vivendo era o abandono do culto, o abandono da piedade, o abandono da alegria de cultuarem ao Senhor. A vontade de Deus, ela foi desconsiderada. O povo acreditava que tinha liberdade para cultuar a Deus da forma que achasse melhor. Eu repito isso. Qual era o grande problema, pastor? É porque o povo de Israel achou que poderia cultuar a Deus da forma que achasse melhor. Esse é o grande problema. E talvez este seja o grande problema da nossa época. Quando nós tratamos... Calma, gente. Correu, ó. Qual o grande problema da nossa época? Talvez seja esse. O fato de achar que eu posso prestar o culto que eu quiser a Deus. Talvez porque estejamos tão carentes de um avivamento. E qual a obra deste avivamento? É trazer à igreja o entendimento bíblico do culto a Deus, de como cultuar a Deus. O problema da igreja, amados, não é que ela não tem dinheiro, ou não tenha recursos. O problema da igreja é que por vezes a adoração, ela é uma adoração que não agrada a Deus. As ofertas são ofertas que não agradam a Deus. Os cânticos não agradam a Deus. A palavra não agrada a Deus. E clamamos por um avivamento, assim como Israel estava clamando, não porque nós queremos um movimento, não porque nós queremos barulho ou estardalhaço, mas porque nós queremos ver arrependimento e uma igreja arrependida diante do seu Deus. Uma igreja que considera a vontade do seu Deus, que busca entender a vontade de Deus, que busca cultuar a Deus da forma como Deus deseja ser cultuado. Diante do entendimento do nosso pecado, deste pecado, de fazermos de qualquer jeito, sem considerar aquilo que Deus estabeleceu para nós, diante deste reconhecimento, de reconhecer que temos falhado e por vezes enxergado o culto como algo enfadonho, comparecemos por uma questão social, ou como eu já disse, tradicional, não, é domingo é dia de nós irmos à igreja, então vamos lá.
quando nós reconhecemos esse pecado, reconhecemos que por vezes trazemos ofertas podres, assim como Israel estava fazendo, ou damos o pior do nosso tempo para Deus, fazemos tudo que nós queremos, já falamos no dia do Senhor algumas semanas atrás, né? E aí chegamos aqui estafados, cansados, para sentar e dormir e retornar para a nossa vida na próxima semana. A grande questão é que quando reconhecemos que todos esses pecados nos afastam, precisamos orar e precisamos clamar para que Deus restaure as nossas vidas. E é por isso que está lá no versículo 6. O pedido é: vivifica-nos novamente. Literalmente quer dizer retornar a nos fazer viver de novo. É isso que o povo está dizendo. Lembra? Daquela lembrança do passado. Que eu trabalhava, que eu fazia, e muitos de nós vivem lá. Não, ao invés de viver lembrando do tempo passado em que você fazia, o movimento deve ser: Deus, sopre vida novamente sobre nós. Sopre vida, nos faça viver neste tempo presente. Nos faça viver, nos levantar neste tempo presente. Precisamos receber vida, vinda do Espírito de Deus. Precisamos sentir o prazer, a alegria, a excelência das bênçãos. Salmo 84 dos filhos de Corá, né? Minha alma anseia e desfalece. É uma sensação de desmaio, é um desejo tão profundo pelo culto, pela presença de Deus, que a minha alma desfalece pelos teus átrios. Salmo 84. O povo, ele ora por um avivamento. Uma gota cai do céu sobre corações. Eles estremecem, choram, oram, se arrependem. Mas essas chuvas, elas passam e o coração de pedra para de estremecer. É isso que aconteceu com Israel. É isso que acontece conosco. A chuva vem e Deus nos lava com o seu poder. Deus faz com que essas gotas lavem a nossa vida. Nosso coração de pedra começa a se quebrantar, mas então a chuva, ela passa e os nossos corações começam então a novamente se solidificar. Olhos novamente se fecham de sono. Lábios esquecem de orar. Como é comum, queridos, e como é triste essa realidade para aqueles que um dia foram vivificados. O rei de Sião levanta sua voz. Alguns que estavam na cova ouvem e começam então a reviver. Mas isso passou e agora eles começaram a naufragar outra vez. Almas sem vida. E eu sei que você já sentiu isso. Como é terrível voltar ao desânimo espiritual. Como é terrível você retornar a esse estado de desânimo. Como é terrível você olhar e não ter vontade de ler a Bíblia e olhar para Deus e dizer: Deus, novamente eu estou vivendo este momento de frieza, de abandono das atividades de piedade, do culto público, da alegria, do anseio, da expectativa de louvar e adorar a Deus. Como é terrível a frieza espiritual, como isso faz mal às nossas almas. E a nossa oração num momento como este, se este for o momento da sua vida, deve ser: não voltará a soprar vida sobre nós, Senhor. Não voltará a soprar vida sobre nós. Para quê? O texto vai dizer: para que o teu povo se alegre em ti. Restaura a nossa alegria, Senhor. Restaura a alegria do seu povo em buscar a sua presença, em cultuar a ti. Lutamos contra este pecado, mas Cristo, lembre-se, Cristo é a nossa propiciação. Cristo com o seu sangue nos cobriu. É sobre Cristo lançar a ira e a indignação de Deus para longe de nós.
Cabe a nós, a mim e a você, reconhecer o pecado, orar em arrependimento, confessar a nossa fé em Cristo e clamar para que Deus sopre vida novamente. Mas aqui você não vê um exercício individual, né? O salmista não está pedindo vida sobre ele. O salmista diz: vivifica o seu povo. Vivifica o seu povo, Senhor. E eu sei que é importante nós orarmos individualmente sobre isso, mas também é necessário nós orarmos juntos e clamarmos dizendo: Deus, sopre vida sobre nós mais uma vez, restaura-nos para que possamos viver novamente. Parece que o que lemos no Salmo 85 seja a resposta do povo à pregação de Ageu, né? Quando Ageu diz: olha, vocês estão caminhando por caminhos de morte, que os repreendeu por abandonar o templo. O Salmo 85 nos revela que o povo ficou convicto do que havia feito, de como isso havia separado. E essa negligência agora, essa falta de fervor, ela expressa em um clamor, e este clamor é: vivifica-nos, Senhor. Vivifica-nos. A oração por restauração faz com que nos alegremos em Jesus. A alegria mais pura que sentiremos neste mundo, a alegria mais pura que sentiremos neste mundo, é a alegria que nós encontramos em Cristo Jesus. Quando o Espírito, Ele sopra sobre nós, quando Deus sopra a vida novamente sobre nós, o povo, a igreja, se aproxima dele e tem uma visão clara de quem Jesus Cristo é. É gerado então em nós um apego, um amor pela pessoa do nosso Senhor Jesus. Provamos que o Senhor é gracioso, seu sangue e justiça se mostram infinitamente perfeitos, suficientes, libertadores para as nossas almas. Nos sentamos sobre a sua sombra com grande alegria e grande deleite. Descansamos na rocha e repousamos no nosso amado. Em Cristo encontramos força infinita para as nossas almas, graça sobre graça, tudo o que precisamos, e a toda e qualquer hora de provação, hora de sofrimento, horas de dor, encontramos em Cristo força e vida para nós. Mas não para aí, queridos. Vamos através de Cristo. Não é só o encontro com Cristo. Isso é maravilhoso, é belo. É este encontro com Cristo, é um encontro com a rocha firme, é um encontro com o descanso. Mas também, através de Cristo, nós vamos até o Pai. Nós nos alegramos em Deus. Através de nosso Senhor Jesus Cristo, não há mais ira, a paz com Deus. Nós nos encontramos então diante deste escudo poderoso, desta recompensa maravilhosa. Isso nos concede uma alegria infinita e eterna, cheia de glória. Deus gosta de ver seus filhos se alegrarem nele. Ele se agrada em ver que toda a nossa fonte provém dele. Então o que nós devemos fazer nessa noite é pedir exatamente isso: Deus, vivifica-nos, sopre vida sobre nós, Pai. Coloque diante do Senhor as tristezas, preocupações, dores, mágoas, e ore dizendo, e ore pedindo, né? Deus, vivifica-nos. Recorra a Deus em oração, queridos. Recorra a Deus em oração. E o último ponto para nós encerrarmos: reanime-se na promessa de Deus para o futuro. Então olhamos para o passado e nos recordamos das bênçãos e misericórdias de Deus. Nós olhamos para o presente, esse presente talvez difícil, e nós recorremos a Deus em oração, e então olhamos para o futuro. E este ânimo vem das promessas futuras de Deus. Ouço com atenção, versículo 8, ouço com atenção
o que Deus, o Senhor, diz, pois Ele fala de paz ao seu povo fiel, que não voltem, porém, aos seus caminhos insensatos. Certamente sua salvação está perto dos que o temem. Então nossa terra se encherá de glória. Amor e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. A verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus. Sim, o Senhor dará suas bênçãos. Nossa terra produzirá uma farta colheita. A justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Força para recomeçar. Encontramos quando recordamos da misericórdia de Deus. Encontramos força para recomeçar quando recorremos a Deus em oração, esta oração de arrependimento. Mas também encontramos força para começar quando nos reanimamos com as promessas de Deus para o futuro. Somos restaurados não só quando nos lembramos ou quando oramos, mas quando olhamos para o futuro e confiamos nas promessas do nosso Senhor. Clamar na hora do aperto, queridos, é algo muito comum, todos nós fazemos isso, mas isso não basta. É preciso conhecer e confiar na palavra e nas promessas de Deus. Devemos ouvi-la, devemos buscar, devemos entender que o que Deus prometeu para nós, esta restauração completa que Deus promete para nós no tempo final. Ele fala de paz ao seu povo quebrantado e fiel, versículo 8, a última parte. Palavras de ânimo e restauração são reservadas para nós. Entende? Essa restauração e paz é reservada ao povo fiel. Por isso que antes de nos reanimar olhando para o futuro, oramos pedindo restauração, oramos pedindo que Deus sopre vida sobre nós novamente. Homens e mulheres que se corrigem, que se arrependem e se entregam a Cristo, deixando o caminho da insensatez. Que caminho é esse, queridos? O que ele quer dizer? Já falamos, o caminho da insensatez é este abandono a Deus, é este abandono à adoração, ao culto, à piedade. Abandonar tudo isso em insensatez. Somos reanimados com a confiança nas promessas de nosso Senhor. E não há razão para duvidarmos, porque Ele prometeu, Ele irá cumprir, Ele já cumpriu até aqui, e certamente cumprirá aquilo que prometeu. E no versículo 9 ele diz: certamente a sua salvação está perto dos que o temem, então nossa terra se encherá de glória. Ele transmite uma mensagem de paz e salvação aos seus santos. Olhando para o futuro, vemos paz e salvação. Claro que o salmista e o tempo que ele está vivendo, quando ele olha para o futuro, ele está pensando na primeira vinda, no cumprimento da promessa feita a Abraão. Nós que estamos depois da primeira vinda, continuamos olhando para o futuro. E estamos olhando para onde? Para a segunda vinda do Senhor. Para a vinda em que Ele virá restaurar todas as coisas, julgar e inaugurar a eternidade. Então estamos aqui na expectativa, olhando para o futuro, para este tempo de paz e este tempo de salvação. Não podemos ler esses versos sem pensar no cumprimento da mais importante promessa, a promessa feita a Abraão. Quando Deus diz, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão, que bênção é essa? Cristo é essa bênção. Famílias seriam abençoadas com a salvação. Essa promessa foi cumprida em Cristo, que trouxe a mensagem de salvação e se tornou paz quando se sacrificou para reconciliar pecadores com Deus. É nesse contexto, queridos, do Salmo 85 que encontramos uma das mais belas passagens da Bíblia, quando o texto diz: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Eu não sei se você já leu esse salmo, ou se nesta noite estas expressões elas te trazem algum tipo de... O que o salmista quis dizer? Mas olha o que o salmista está dizendo: que a justiça e a paz elas se beijaram. A justiça do Senhor traz a ira do Santo Deus contra criaturas rebeldes.
Justiça traz ira. O que nós merecíamos? Ira. O que nós merecíamos? Justiça. Por quê? Pecadores. Pecadores merecem justiça, ira. Só que a justiça, ela vai se beijar com a paz. Então, a ira do Santo Deus deveria ser derramada contra criaturas rebeldes. A graça oferece perdão e reconciliação para permitir que essas criaturas se alegrem e tenham comunhão com o eterno Deus. Então ele está dizendo que na cruz a justiça e a paz se encontram e se beijam. Elas se reconciliam. Por quê? Porque na cruz a justiça está sendo derramada sobre o Filho de Deus, e Ele está ali pagando pelos pecados e nos substituindo, pagando a dívida que é nossa. E ali também a paz com Deus, ela está, através de Cristo, sendo derramada sobre nós. Justiça e paz se beijam. E ali naquela cruz nós recebemos não só a absolvição através do sacrifício de Cristo, mas a paz e a restauração completa através da obra do Senhor Jesus. A nossa esperança futura depende de Cristo, pois a justiça e a paz se beijaram perfeitamente na cruz do Calvário, trazendo paz e restauração para nós. E eu encerro então. Você quer recomeçar, queridos? Você precisa recomeçar. Reconhecer a necessidade, ou reconhecer a realidade, né, de que está longe de Deus, cansado, não tem mais prazer, alegria. Se você vive dessa forma, como eu também passo por esses momentos, este salmo é para você. E este salmo é para mim. Todo dia devemos orar e nos render ao Senhor. Todo dia clamando: Deus, sopre vida, nos sustente, Pai, mais um dia. Que eu possa amar a Sua palavra, que eu possa desejar, me deleitar e me alegrar em Ti. Precisamos olhar para o passado e recordar as grandes bênçãos, olhando para a cruz de Cristo e ver que ali a justiça e a paz se beijaram. Ali nós somos feitos justos e temos paz com Deus. Olhando para o presente, precisamos nos render ao Senhor e orar, dizendo: Deus, sopre vida sobre nós. Precisamos olhar para o futuro e aguardar com expectativa o retorno do nosso Senhor, quando Ele virá para restaurar todas as coisas e nos levar para a nova Jerusalém. Voltando à manhã de Natal, ou a sua lembrança, quando nós olhamos para o futuro, nós sabemos que em breve nós estaremos em um lugar em que todos os dias serão manhãs de Natal, perfeitas, família reunida, à mesa do grande Senhor. Todos os dias estaremos neste lugar perfeito, vivendo a plenitude do amor de Deus. Mas esta promessa é reservada para aqueles que vivem, que se entregam. Talvez você esteja aqui nessa noite e você não serve a Cristo Jesus. Faça essa oração e diga: Deus, vivifica-nos. Talvez você é membro dessa igreja e tenha vivido distante, cansado, ferido. Essa é a oração. Deus, sopre vida. Talvez você esteja aqui crente, firme. Bênção, peça a Deus, continue soprando vida sobre nós, mas entregue a sua vida a Cristo nesta noite. Confie nele e o mais Ele tudo fará. Feche seus olhos. Pai, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoe a nossa apostasia, a nossa falta de fé, o nosso cansaço.
Perdoe, Deus, o abandono, Pai, a falta de expectativa, de amor, de fervor, Pai. Que possamos olhar, Deus, e ver na cruz as grandes bênçãos e misericórdias do Senhor sendo derramadas sobre nós. Que a luta do tempo presente possa nos levar à oração, a buscar o Senhor, buscar a alegria em Ti. E que ao olhar para o futuro possamos esperar com expectativa a consumação e a restauração de todas as coisas, quando entraremos na Nova Jerusalém contigo. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Salmo 85 e obrigado pela sua palavra, que nos abençoa e que possamos aplicar aos nossos corações esta palavra de vida. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos terminar.